Tira-a do meu telhado antes que eu a atire eu mesmo. Foi o que o comandante do batalhão de cadetes Marcus Brennan disse sobre a mulher que ele pensava ser apenas mais uma contratação para a diversidade no curso de avaliação de formação de Rangers de Fort Benning. 3 horas depois, ela estaria pendurada na beira do telhado do Malvesty Hall, sangue acumulando-se debaixo das unhas, enquanto 3 cadetes estavam acima dela, com as botas a centímetros dos seus dedos. Eles queriam que ela morresse. Queriam que desaparecesse. O que não sabiam era que a tatuagem classificada escondida debaixo da sua manga, 8 traços, e um dragão enrolado em torno de um tridente, representava algo que iria destruir todo o mundo deles. A mulher que tentaram assassinar já tinha morrido uma vez em Fallujah. O que aconteceu a seguir faria com que desejassem nunca a terem tocado. A neblina matinal na brigada de formação de Rangers de Fort Benning estava tão densa que se podia sentir o gosto do metal no ar. A umidade característica da Geórgia misturava-se com a poeira de argila vermelha que cobria tudo ao meio-dia. A tenente Rayna Thorne permanecia perfeitamente imóvel no campo de paradas, a sua estrutura compacta de 1:68 miros não projetando sombra na luz difusa da madrugada. Aos 34 anos movia-se com a economia de movimentos que deixava outros soldados nervosos. Cada gesto era deliberado, nada desperdiçado. O seu rosto contava 2 histórias diferentes. O lado esquerdo permanecia intacto, com maçãs do rosto salientes e olhos escuros, que processavam informações como um computador de mira. O lado direito tinha uma cicatriz fina e branca, que começava na têmpora e desaparecia no cabelo preto apertado regulamentar. Nunca tentava escondê-la. Quando as pessoas olhavam, deixava-os vaguear. O coronel James Whittaker, oficial comandante da brigada de formação de Rangers, observava-a da janela do seu escritório. Lera o seu ficheiro as partes que não estavam censuradas. Guerra especial, naval, designação de unidade classificada. 4 destacamentos. Operações no Iraque e no Afeganistão e em 2 países que oficialmente não existiam. O tipo de registro de serviço que vinha com fantasmas. Ela tocou inconscientemente o antebraço direito, os dedos, a traçarem algo debaixo da manga do uniforme de camuflagem operacional. O gesto durou meio segundo, mas Whittaker percebeu-o. Todos os que estiveram em operações têm sinais reveladores. O dela era o que escondia debaixo daquela manga. Os primeiros cadetes de Ranger começaram a chegar para a formação matinal, as suas vozes ecoando pelo campo, cheios de confiança presunçosos. Não tinham ideia de quem tinha sido enviado para avaliar o seu precioso programa. Whittaker tinha tentado avisar o corpo docente e tentar explicar que tipo de operador a Marinha lhes enviara sob o protocolo de avaliação conjunta de serviços. Mas algumas lições tinham de ser aprendidas da forma mais difícil. As ordens de Thorne eram simples. Avaliar a eficácia do programa de formação na produção de líderes prontos para combate sob o programa de intercâmbio de comandos de guerra especial naval, com o Centro de Excelência de Manobra. Observar, avaliar, relatar. Nada nas ordens dizia que tinha de revelar o seu passado. Nada dizia que tinha de corrigir as suposições deles. A porta do escritório de Whittaker abriu-se. A Sargento Moore. Angela Hayes, assessora sênior alistada da brigada, entrou com 2 chávenas de café, entregou uma ao coronel e juntou-se a ele junto à janela. Eles não sabem o que vem aí, disse Hayes baixinho. Whittaker tomou um gole de café. Nunca sabem. A primeira vez que Rayna Thorne entendeu a morte, tinha 7 anos ao ver o pai regressar do 3º destacamento no Iraque, sem a perna esquerda abaixo do joelho. O Master Chief Petty Officer. Miguel Thorne não chorou, não se queixou. Adaptou-se simplesmente ensinando à filha que o corpo humano era apenas uma ferramenta. O que importava era a mente que o controlava. Todas as manhãs, às 04h30, acordava-a para o treino físico a prótese a clicar no chão.
Levava-a por exercícios feitos para operadores 2 vezes mais velhos que ela. Quando caía, esperava. Quando chorava, contava. Aos 10 anos, conseguia manter a prancha por 12 minutos e desmontar um M4 vendada, porque, como dizia o pai, a escuridão não se importa com os teus sentimentos. Mas o momento que forjou a sua alma aconteceu em Fallujah, em 2018. Operação Crimson Shield, ainda classificada, ainda negada por 3 governos. A sua equipa SEAL tinha sido inserida para extrair um ativo de inteligência comprometido de um complexo controlado por 40 insurgentes. A missão descarrilou no minuto 3. A explosão destruiu metade do edifício e enterrou o seu parceiro de natação, o primeiro sargento David Brooks, debaixo de destroços em chamas. O protocolo dizia: deixa-o. As chamas espalhavam-se. Reforços inimigos chegariam em 90 segundos. Cada avaliação tática dizia que ele já estava morto. Thorne entrou mesmo assim. O calor derreteu partes do seu equipamento na pele. Respirar parecia engolir vidro. Encontrou Brooks inconsciente, o peito a mover-se mal, e arrastou-o através das chamas que deixaram a tatuagem do dragão no seu antebraço direito. O identificador da sua equipa marcado, mas intacto. 8 marcas de contagem por baixo dela. Uma por cada operador que tinha salvado ao longo de 4 destacamentos. Brooks viveu mais 70 horas. Tempo suficiente para chegar ao hospital de campanha. Tempo suficiente para apertar a mão dela e sussurrar que o nome da filha era Emma, que tinha 4 anos que prometera ensiná-la a nadar. Morreu a segurar uma fotografia da menina, e Thorne fez uma promessa sobre o seu corpo: nunca deixaria outro operador morrer, porque alguém achou que ele não valia a pena salvar. A Marinha deu-lhe uma estrela de prata da qual ela não podia falar, e ferimentos que terminaram o seu estatuto operacional. Danos nos nervos do braço direito que tornavam impossível disparos de longa distância. Queimaduras que ainda doíam quando chovia. Ofereceram-lhe reforma médica. Ela recusou. Se não podia operar, ensinaria. Se não podia lutar, prepararia outros para sobreviver ao que ela tinha visto. Foi assim que acabou em Fort Benning a avaliar se a nova geração de Rangers do Exército tinha o que era preciso. Eles viram uma mulher pequena com designação da Marinha e assumiram que estava ali para preencher quotas de diversidade. Não faziam ideia de que ela já tinha rastejado pelo inferno e carregado outros às costas para fora dele. O fantasma de David Brooks seguia-a para todo o lado. Nos momentos silenciosos, ainda ouvia a voz dele, ainda sentia o peso do corpo sobre os seus ombros. Algumas noites passava os dedos pelas marcas no braço e lembrava-se de cada rosto, cada nome, cada promessa cumprida. Brooks era o número 8. Não haveria um número 9 não porque ela tivesse falhado, mas porque a sua guerra tinha terminado. Agora lutava uma batalha diferente, garantindo que a próxima geração entendesse que coragem não tinha a ver com tamanho ou gênero ou o uniforme que se veste. Tinha a ver com quem estarias disposto a morrer e com quem matarias para os proteger. Marcus Brennan era instrutor sênior de Rangers há 3 meses, e nesse tempo construíra uma reputação de alguém que acreditava na tradição daquelas passadas por gerações de guerreiros homens que ganharam a insígnia através de sangue e determinação. Com 1,90 menários e 100 kg de arrogância praticada, movia-se por Fort Benning como se fosse dono do lugar. Quando viu o nome de Thorne na lista de avaliação, riu-se. Disse aos outros instrutores que a Marinha lhes estava a enviar um troféu de participação, provavelmente alguma burocrata que passara a carreira a arquivar papéis e a dirigir seminários de diversidade. A sua avaliação espalhou-se pelo batalhão de treino como fogo selvagem. Quando Thorne chegou, 200 estudantes de Ranger já tinham decidido quem ela era. O primeiro confronto aconteceu durante o treino de combate corpo a corpo. Brennan certificou-se de que estava a dirigir a demonstração quando Thorne chegou para observar, e certificou-se de escolher os alunos mais pequenos, aqueles que podia atirar como bonecos de pano. Senhora quer dar alguma opinião sobre as nossas técnicas de combate corpo a corpo? Perguntou a voz carregada de condescendência.
Tenho a certeza de que a Marinha tem perspectivas interessantes sobre combate. A multidão de estudantes riu-se. O aluno de Ranger Tyler Morrison, o seguidor mais devoto de Brennan, chegou a soltar uma gargalhada. Morrison vinha de 3 gerações de Rangers, carregava o legado da família como uma armadura contra qualquer sugestão de que os padrões tinham sido suavizados. Thorne entrou no tatame devagar com movimentos calculados. Tirou a boina e entregou-a a um aluno confuso. O sorriso de Brennan alargou-se. Ele provavelmente tinha mais 40 quilos do que ela. Mostra-me a tua melhor imobilização, disse ela simplesmente. Brennan olhou para os colegas, deu de ombros, como se aquilo estivesse abaixo do seu nível, e avançou com a agressividade telegráfica de alguém que só lutou contra pessoas com medo de o magoar. Thorne deixou-o vir, deixou-o comprometer-se. Depois moveu-se não com força, mas com economia, usando o próprio impulso dele contra ele. Brennan caiu no tapete com força suficiente para lhe tirar o ar dos pulmões. Antes que pudesse recuperar, ela já o tinha numa chave controlada à carótida, aplicada apenas o tempo suficiente para a demonstração 2 segundos de pressão que fizeram a visão dele estreitar. Ela soltou-o, levantou-se e saiu do tatame sem dizer uma palavra. A observadora de segurança Sargento Moore Hayes assentiu, aprovando a técnica controlada. A humilhação transformou-se em raiva. Brennan passou as semanas seguintes a orquestrar uma campanha de isolamento. Conversas sussurradas que paravam quando ela entrava a bússola misteriosamente invertida antes do treino de navegação terrestre, horários estrategicamente ajustados para dificultar as avaliações. A aluna de Ranger Jessica Wilson tentou avisá-la. Wilson era uma das 12 mulheres no programa lutando todos os dias para provar que pertencia ali. Aproximou-se de Thorne depois de um exercício de navegação a voz baixa e urgente, senhora. Eles estão a planear alguma coisa. Brennan, Morrison e o grupo deles. Eu ouvi-os a falar. Eles querem que desapareça. Thorne olhou para a jovem, viu nela a versão de si mesma de há 15 anos, desesperada para pertencer a um mundo que não a queria lá. Colocou a mão no ombro de Wilson. Deixa-os vir, disse calmamente. Algumas lições exigem demonstração prática. A guerra psicológica intensificou-se. Espalharam rumores de que ela tinha sido apanhada a chorar na casa de banho, que pedira padrões de avaliação mais fáceis, que tinha apresentado queixas de assédio. Mentiras, mas mentiras que pegavam porque confirmavam o que as pessoas queriam acreditar. A insegurança de Brennan empurrava-o mais fundo na campanha. O pai dele tinha sido forças especiais morto no Afeganistão quando Marcus tinha 16 anos. Desde então, todos os dias eram uma tentativa de provar que era digno desse legado. A ideia de que uma mulher da Marinha, o tinha derrubado tão facilmente, corroía-o como ácido. Ele já não dormia, já não se concentrava. A sua identidade inteira dependia de manter a hierarquia que construíra. Nessa noite, Thorne sentou-se sozinha nos seus alojamentos temporários, o braço direito exposto a traçar as cicatrizes elevadas que formavam a tatuagem do dragão. 8 marcas abaixo dela, cada uma promessa cumprida. A 9ª nunca viria não porque ela tivesse falhado, mas porque o corpo falhou. Tirou uma fotografia gasta da carteira David Brooks com a filha Emma, aos ombros, ambos a rir de algo fora do enquadramento. Emma teria agora 11 anos. Thorne enviava dinheiro todos os meses, doações anônimas para o fundo universitário da menina. Não era suficiente. Nunca seria. A dor nervosa no braço aumentou, enviando choques elétricos do ombro até as pontas dos dedos. Os médicos disseram que pioraria com o tempo. Disseram que ela tinha sorte por ter 60% de funcionalidade. Sorte. Ela tinha carregado Brooks por 400 metros, através de fogo e estilhaços. Sentido a pele fundir-se ao equipamento. Respirado fumo que transformara os pulmões em tecido cicatrizado, e chamavam-lhe sorte. O telemóvel vibrou. Uma mensagem do Master Chief Thorne. Ainda de pé, Lula.
Ela sorriu apesar de tudo. O pai nunca perguntava se ela estava bem. Nunca sugeria que desistisse. Apenas perguntava se ainda estava de pé, porque ficar de pé era tudo o que importava. Podia sangrar de pé, chorar de pé, morrer de pé. Mas ficavas de pé. Ainda de pé, escreveu de volta. Levantou-se e caminhou até o pequeno espelho acima do lavatório. A mulher que a olhava tinha olhos ocos, ângulos afiados, onde antes havia curvas suaves. Os Seal tinham esculpido tudo o que era desnecessário, deixando apenas o que era preciso para cumprir a missão. Mas esta missão, ensinar, avaliar, orientar, exigia algo que ela nunca aprendera: paciência com pessoas que não tinham conquistado o direito de a julgar. Uma memória surgiu. Inesperada. Fallujah. Hora 14 da operação. Brooks delirava pela perda de sangue. Continuava a perguntar por Emma, a perguntar se ela teria orgulho dele. Thorne tinha mentido. Disse-lhe que haveria em breve. Contou-lhe sobre as aulas de natação que ele lhe daria. Segurou-lhe a mão enquanto a respiração desacelerava. Sentiu o pulso desaparecer sob os seus dedos. A fúria que se seguiu tornou-a perigosa de maneiras que assustavam até os companheiros de equipa. Pediu cada operação de alto risco. Voluntariou-se para cada inserção atrás das linhas inimigas, não procurando a morte, mas procurando propósito. Um motivo para que o sacrifício de Brooks significasse algo. Agora, ao ver aqueles alunos jogar jogos mesquinhos, questionarem o seu valor com base em anatomia em vez de habilidade, sentiu aquela mesma fúria a crescer. Mas fúria sem propósito era apenas destruição. O pai ensinara-lhe isso. Brooks morrera a aprender isso. Ela tomou uma decisão. Amanhã Brennan e os seguidores iriam escalar as coisas. Ela sentia isso no ar, aquela tensão antes da violência. Eles empurrariam até algo quebrar. Quando o fizessem, ela não se limitaria a defender-se. Ia ensiná-los porque é que a Marinha realmente a tinha enviado ali. A armadilha veio durante os testes de navegação noturna. O coronel Whittaker tinha atribuído a Thorne a observação da avaliação final, uma evolução de 12 horas, através do pior terreno que Fort Benning oferecia carga de combate completa, sem GPS, apenas mapa e bússola e a determinação que separa Rangers do resto do mundo. Brennan tinha outros planos. Reuniu Morrison e outros 2 alunos, Stevens e Holbrook, ambos ex-jogadores de futebol americano, tornados soldados que seguiam força sem questionar. Eles interceptaram Thorne no ponto de controlo de Malvest Hall no 4º andar, onde tradicionalmente os alunos marcavam presença antes de iniciar o percurso. Senhora, disse Brennan, bloqueando a escada, precisamos de discutir os seus métodos de avaliação, em privado. O telhado estava vazio, sem testemunhas. A névoa tinha engrossado, abafando os sons. Thorne avaliou ângulos, distâncias, opções. 4 contra 1. Espaço confinado. Queda de 12 metros em 3 lados. Eles planearam isto. Morrison moveu-se para a esquerda dela, Stevens para a direita. Holbrook ficou junto à porta da escada. Formação clássica de contenção, mas amadora. Nunca tinham lutado contra alguém que sobrevivera a emboscadas reais. A sua avaliação está a comprometer a integridade deste programa? Continuou Brennan, aproximando-se. Temos tradições aqui, padrões. Está a enfraquecê-los com a sua presença. Thorne permaneceu completamente imóvel, a controlar a respiração, a medir distâncias. A lesão nervosa no braço direito enviou avisos. Ela tinha talvez 70% de força desse lado. Teria de compensar. Estou a dar-te uma única oportunidade para saíres do meu caminho, disse ela baixinho. Brennan riu-se. Ou o quê? Vais denunciar-nos, preencher uma queixa. Chorar para o comando porque os meninos maus estão a implicar contigo. O primeiro empurrão veio de Morrison apenas a testar, a ver se ela vacilava. Não vacilou. O segundo veio de Stevens, mais forte. Ela absorveu o impacto e guardou mentalmente a posição dele. Depois, Brennan cometeu o erro. Agarrou-lhe o braço direito, os dedos a cravarem-se no tecido cicatrizado, onde a tatuagem do dragão estava escondida.
A dor percorreu-lhe o sistema nervoso como relâmpago, ativando memórias musculares de 100 lutas, a curta distância em salas onde a violência era a moeda de troca. Ela moveu-se. Morrison caiu primeiro um golpe de palma no plexo solar, que o dobrou como se lhe tivessem tirado o ar. Stevens tentou agarrá-la por trás. Ela cravou o cotovelo nas costelas dele, ouviu algo estalar, rodou e enfiou o joelho no maxilar dele. Ele caiu inconsciente antes de tocar no chão do telhado. Holbrook abandonou a porta e avançou. Ela deixou-o vir, desviou-se no último segundo usando o próprio impulso dele para o lançar contra o muro de proteção. Ele bateu com força e deslizou até ao chão a tentar recuperar o ar. Restava Brennan. Era mais forte, mais pesado e estava menos cansado, mas nunca lutara pela vida. Nunca sentira o peso exato de alguém a morrer nos seus braços. Nunca aprendera que violência não era força, era compromisso. A vontade de ir mais longe do que o inimigo poderia imaginar. Eles lutaram junto à borda. Brennan tentou usar o peso dele para empurrar para a queda de 12 metros. Ela deixou-o pensar que estava a ganhar, deixou-o comprometer-se totalmente com o empurrão. Então aplicou a técnica de alavanca aprendida na escola de CQB SEAL, usando o próprio impulso dele, enquanto prendia o pé atrás do tornozelo dele. Ambos foram por cima da borda. Ela agarrou-se à beira com uma só mão, o braço esquerdo a gritar sob o peso. Brennan segurou-lhe a perna direita pendurado abaixo dela, o rosto branco de terror. A lesão nervosa tornava impossível usar força com o braço direito, não conseguiria puxar os dois só com uma mão. Mas os pés encontraram apoio num pequeno rebordo da drenagem, dando-lhe alavanca. Stevens já estava desperto o suficiente para rastejar até a borda. Morrison movia-se também. Eles olharam para baixo, viram-na a sangrar do corte, onde a cabeça batera no muro, os dedos a escorregar. "Puxa!" o disse Morrison a Stevens. Mas nenhum deles se mexeu. Apenas olharam. Esperaram. Ela olhou para baixo para Brennan. Viu o medo transformar-se em algo diferente, cálculo. Ele estava a tentar subir pelo corpo dela, usá-la como escada, sem se importar se a puxava borda abaixo consigo. Foi aí que a fúria se tornou nítida. Com o braço direito inutilizado, ela alcançou a manga, rasgou a fita atlética que escondia a tatuagem. O dragão enrolado no tridente tornou-se visível, assim como as 8 marcas. A insígnia da unidade era inconfundível para quem conhecia a simbologia das operações especiais. Os olhos de Brennan arregalaram-se. Ele conhecia aquele símbolo. Toda agente em operações especiais sabia o que significava a unidade de nível Tier 1 classificada. Com força nascida de fúria e treino, ela usou o rebordo da drenagem como alavanca. Puxou com o braço esquerdo enquanto empurrava com a perna direita contra a parede. A física era difícil, mas não impossível. Ela fizera escaladas mais complicadas em treino carregando feridos. Chegaram ao topo. Brennan afastou-se dela recuando até tropeçar em Morrison e Stevens. Ela levantou-se devagar, sangue a escorrer pelo rosto, o braço direito pendurado e quase inútil. "Vai sair da minha frente", disse ela. O silêncio prolongou-se até passos soarem na escada. O coronel Whittaker emergiu seguido pela sargento Moore Hayes e 6 polícias militares. Whittaker analisou a cena: 3 alunos feridos, Thorne a sangrar, mas de pé, e a verdade finalmente visível no braço marcado dela. Estudantes de Ranger, Marcus Brennan, Tyler Morrison, Steven Stevens e Aaron Holbrook. A voz de Whittaker carregava autoridade absoluta. Estão detidos por agressão sob o Código Uniforme de Justiça Militar. Polícia Militar, prendam-nos e notifiquem o comando imediatamente. Brennan tentou falar e explicar, mas Whittaker silenciou-o com um olhar gélido. "Achaste que enviamos qualquer pessoa para avaliar este programa?" perguntou ele, a voz letalmente calma. "A Tenente Thorne tem mais experiência de combate do que toda a tua turma junta. Múltiplas condecorações, incluindo Estrela de Prata.
Coração púrpura ganho ao arrancar outro SEAL de um edifício em chamas em Fallujah. A designação da unidade dela é classificada, mas posso confirmar que serviu com distinção em operações especiais, Tier 1. Os outros alunos tinham se aproximado atraídos pela comoção. As palavras espalharam-se em sussurros. Unidade classificada Tier 1, 8 vidas salvas. A estudante Wilson atravessou a multidão e viu o braço de Thorne, a tatuagem que ela mantivera escondida. Wilson não conseguiu terminar a frase. Thorne encontrou o seu olhar. Sou alguém que ganhou cada cicatriz, disse simplesmente. Hayes avançou com um kit médico e começou a tratar o corte na cabeça de Thorne. A forma sistemática como ela ignorava a dor enquanto Hayes trabalhava contava a sua própria história. Não era o seu primeiro tratamento em campo, e nem de perto era o pior ferimento que tinha sofrido. Brennan, de joelhos com as mãos amarradas atrás das costas, finalmente encontrou a voz. Eu não sabia. Nós não sabíamos quem você era. Thorne olhou para ele e, por um momento, o peso de cada operação, cada perda, cada sacrifício, ficou visível nos seus olhos. Esse é o ponto, disse ela. Julgam-me pelo que vem e não pelo que posso fazer. Em combate, essa ignorância mata pessoas. O inimigo não usa sinais a anunciar as suas capacidades. A pessoa que está a salvar a tua vida pode não parecer aquilo que esperas. Ela voltou-se para os estudantes reunidos, sangue ainda a escorrer pelo rosto-braço claramente danificado, mas postura firme. Cada um de vocês irá servir ao lado de mulheres, disse. Algumas serão mais fortes que vocês outras, mais inteligentes. Algumas terão visto combates que vos partiriam. Se não conseguem aceitar isso, se precisam que os vossos guerreiros tenham determinada aparência, então não merecem usar a insígnia pela qual estão a lutar. Wilson avançou. Senhora ao seu braço. Danos nos nervos de Fallujah. 60% de funcionalidade num dia bom, respondeu Thorne com naturalidade. Ainda precisaram de 4 dos vossos mais fortes para me empurrar de um telhado, e eu aguentei na mesma. A multidão abriu-se à medida que chegavam mais oficiais superiores. O general de brigada Thomas Marshall, comandante do Centro de Excelência de Manobra, olhou para a cena a tatuagem revelada de Thorne e os estudantes detidos. Tenente Thorne disse formalmente: o Comando de Guerra Especial Naval foi notificado. A sua avaliação do nosso programa está completa. As suas recomendações serão implementadas imediatamente. Precisamos levá-la ao hospital para exames de imagem e tratamento. Ela acenou com a cabeça, mas oscilou ligeiramente. Hayes segurou-lhe o cotovelo e estabilizou-a. A adrenalina estava a desaparecer, deixando apenas dor e exaustão. Senhora, disse Hayes baixinho. O medevac está a 2 minutos. Em 1 minuto, respondeu Thorne. Ela caminhou até Brennan, que estava de joelhos, e agachou-se para encontrar os seus olhos. O seu pai foi o sargento primeiro classe Michael Brennan, 2º Batalhão 75th Rangers, KIA, na província de Helmond, 2009. O rosto de Brennan desfez-se. Como sabe? Faço questão de conhecer as famílias dos guerreiros caídos, disse ela. Ele morreu a cobrir a retirada da sua unidade. Salvou 12 vidas. Quer honrá-lo? Deixe de tentar provar que é digno do nome dele e comece a viver à altura do exemplo dele. Ele não se importava com quem lutava ao lado dele desde que lutassem. Ela levantou-se e virou-se para sair, mas parou. Mais uma coisa. Emma Brooks tem agora 11 anos. O pai dela morreu nos meus braços depois de eu o ter retirado de um edifício em chamas. Cada marca no meu braço é o pai-filho ou irmão de alguém. Alguém que voltou para casa porque eu não me importei com a opinião de ninguém sobre se eu pertencia ali. Eu apenas fiz o meu trabalho. 6 semanas depois, a Brigada de Formação de Rangers implementou todas as recomendações do relatório de Thorne. Brennan enfrentou um tribunal militar por agressão e conspiração, acabando por aceitar um acordo de confissão que resultou em redução de patente e separação administrativa. Morrison e Stevens receberam artigos 15 e foram reassinados.
Holbrook, que cooperou totalmente com a investigação do comando, pôde permanecer, mas sob probação estrita. As lesões nervosas de Thorne exigiram cirurgia e reabilitação extensa depois do incidente no telhado ter agravado ferimentos anteriores. A tomografia no hospital de Fort Benning mostrou que ela tinha estado a um único mau passo da paralisia permanente. A estudante Wilson encontrou Thorne no percurso de obstáculos, a observar a nova turma a navegar pelos desafios. O braço direito estava numa tala médica após a neurocirurgia. Senhora, disse Wilson, aproximando-se cuidadosamente. Queria agradecer-lhe. Thorne virou-se, estudou a jovem. Wilson tinha ganho músculo, carregava-se de forma diferente. A incerteza tinha desaparecido, substituída por confiança conquistada. Não precisas de me agradecer, respondeu Thorne. Já tinhas o que era preciso. Só precisavas de alguém que te mostrasse que era possível. Ficaram em silêncio confortável a observar os estudantes a lutar pelo percurso. Uma jovem tinha dificuldades a subir a corda, os braços a tremer de exaustão. Sem que ninguém pedisse, 2 estudantes moveram-se para a apoiar, oferecendo encorajamento em vez de zombaria. Isso é diferente, observou Wilson. O medo é um professor poderoso, disse Thorne. Mas o respeito dura mais. O coronel Whittaker aproximou-se prestando continência que Thorne retribuiu com a mão esquerda. Recebeste as ordens de transferência, disse ele. O Comando de Guerra Especial Naval quer te de volta em Coronado. Cargo de instrutor sênior para treino de qualificação SEAL. O rosto de Wilson caiu. Vais embora? O meu trabalho aqui está feito, disse Thorne. Mas o trabalho em si nunca termina. Há sempre outra geração que precisa de aprender que força vem em diferentes formas. Ela alcançou o bolso, retirou uma moeda de desafio. Não era qualquer moeda, era uma moeda da Guerra Especial Naval da sua unidade classificada. Pressionou-a na mão de Wilson. Quando ganhares a tua insígnia, procura-me, disse. As equipas precisam de alguém como tu. Enquanto Thorne se afastava, Wilson chamou Senhora, o que aconteceu ao número 9. A 9ª marca de contagem. Thorne parou, virou-se. O sol da manhã iluminou o rosto marcado, destacando tanto o dano quanto a determinação. Não há número 9, disse simplesmente. A minha guerra terminou. Mas a tua está apenas a começar. Faz com que as tuas marcas contem. Ela deixou Fort Benning naquela tarde a conduzir para oeste rumo à Califórnia e as batalhas que a esperavam. Atrás dela, 200 estudantes continuavam o treino para sempre, mudados pela mulher que tentaram quebrar. Tinham aprendido a lição mais valiosa que o exército podia ensinar. A coragem não tem gênero, a força não tem tamanho e a pessoa que te salva a vida pode ser a que menos esperavas. No espelho retrovisor, os portões de Fort Benning diminuíam até desaparecerem por completo. No seu braço debaixo da manga, 8 marcas de contagem testemunhavam promessas cumpridas. Não haveria 9ª marca, mas haveria centenas de guerreiros que aprenderiam com as suas cicatrizes, que levariam adiante a lição de que os heróis vêm em todas as formas. Por vezes até aparecem como mulheres de 1,68 com lesões nervosas e nada mais a provar. O fantasma de David Brooks podia finalmente descansar. A filha dele cresceria num mundo onde as guerreiras não eram questionadas, mas esperadas. Onde a capacidade importava mais do que os cromossomas. Thorne mantivera a sua promessa. Todas elas.